Olá, galerinha do Juvenilha. Esse é o segundo vídeo, que traz esclarecimentos sobre o primeiro PET de Química. No primeiro vídeo, nós fizemos um experimento que ele aborda a diferença, a diferenciação de um sistema de misturas homogêneas e misturas heterogêneas, que é justamente a primeira semana do PET. Então, vamos lembrar. Quando que a gente tem uma mistura homogênea e quando que a mistura é heterogênea? Então, homogênea é quando a gente mistura substâncias e eu verifico um aspecto uniforme do início para o final. Por exemplo, uma mistura com água e sal dissolvido. Eu não consigo enxergar o sal dentro desse sistema, ele foi dissolvido. Então, estou vendo o aspecto uniforme do início para o final. Sendo assim, eu classifico a mistura como homogênea. Vamos lembrar quando a mistura é heterogênea. Ela é classificada como heterogênea quando eu consigo ver uma diferenciação do aspecto visual do início para o final. Por exemplo, água e óleo. Eu vejo a diferença do óleo e vejo a da água também. Então, quando eu consigo ver essa diferenciação, eu classifico o sistema como tendo uma mistura heterogênea. Lá na primeira semana do PET, tem 5 atividades para vocês fazerem. A última atividade, que é a atividade número 5, é uma atividade que nós fizemos ela experimentalmente. Eu mandei para vocês um roteiro e vocês vão me encaminhar as fotos do experimento que vocês fizeram em casa. Então, como a questão diz o quê? Com base no conteúdo abordado no livro didático e ou vídeo, explique com as suas palavras, desenho e ou exemplos de práticas experimentais a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, essa prática que vocês fizeram já é a resolução dessa questão 5. Então, a primeira semana eu acho que está bem tranquilo, diferenciar sistemas homogêneos de sistemas heterogêneos. A segunda semana, ela traz para a gente como separar essas misturas. E a segunda semana, ela é específica para misturas homogêneas. Então, existem técnicas de separação de mistura e para facilitar, a gente separa em dois tipos. Quando a mistura é homogênea, existem algumas técnicas. Quando a mistura é heterogênea, existem outras técnicas. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma. Quando a mistura é homogênea, existem 2 técnicas mais comuns, que são a destilação simples e a destilação fracionada. Qual que é a diferença entre a destilação simples e fracionada, professora? Quando que ela é usada? A destilação simples, ela vai separar um sólido dissolvido num líquido. Por exemplo, sal dissolvido na água. Sal dissolvido na água é uma mistura homogênea? Sim, por quê? Porque eu não consigo ver a diferenciação no sistema. Agora, se a gente tivesse 2 líquidos que se misturam, por exemplo, água e álcool, esses 2 líquidos se misturam. Também é uma mistura homogênea? Sim, porque eu não consigo ver diferenciação no sistema. Então, quando tem um sólido dissolvido em um líquido, a gente usa a destilação simples. Se forem 2 líquidos, a gente usa a destilação fracionada. Como que funciona o processo de destilação? Vamos entender um pouquinho. Essa aparelhagem, ela ilustra a destilação simples. Então, vamos entender. Precisa ter uma fonte de calor e nesse balão de vidro, a gente vai colocar a mistura que quer separar. Por exemplo, sal dissolvido na água. Na ponta desse balão, na tampa, é acoplado um termômetro. Qual que é a função desse termômetro? Medir a temperatura do vapor que vai ser gerado com a fonte de aquecimento. Quando esse vapor começar a ser formado, o termômetro vai medir a temperatura dele. Então, pela temperatura do vapor, eu sei qual substância que está passando para o estado gasoso. Acoplado a esse balão, essa aparelhagem aqui se chama condensador. E esse condensador, ele tem a função de condensar. A gente viu aí nas primeiras semanas de aula o que significa condensação. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Por que isso vai acontecer? Porque essa parte do instrumento está sendo resfriada. Então, vamos pensar junto comigo. Tem a fonte de calor e a mistura aqui dentro. Quando aquecer, qual o vapor que vai subir?
O vapor da água ou o vapor do sal? Sempre o vapor que sobe primeiro é o da substância que tiver o ponto de ebulição menor. O que é ponto de ebulição? É a temperatura necessária para ebulir, né? Para ferver, para sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, no caso, a água vai passar para o estado gasoso, o termômetro vai me indicar a temperatura de ebulição da água, para mim ter certeza que é a água que está passando para o estado gasoso. Quando esse vapor passar pelo condensador, o que vai acontecer? Ele vai voltar para a forma líquida. Voltando para a forma líquida, eu vou recolher ele em outro recipiente, né? O que vai acontecer então? O sal vai ficar nesse primeiro balãozinho e todo o vapor de água vai passar para a forma líquida e vai ser recolhido no outro recipiente, né? Esse é o processo da destilação simples. Qual que é a diferença de quando for destilação fracionada, então? Quando a destilação é fracionada, a diferença é que eu tenho uma coluna maior, né? Uma coluna aqui de destilação maior. Por quê? Agora a gente está falando de dois líquidos. Vamos supor que dentro desse balão aqui tem uma mistura de água e álcool. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius e o ponto de ebulição do álcool é 78. Qual a temperatura que vai ser atingida mais rápido? 78 ou 100? Claro que 78, não é? Então, o primeiro vapor que vai subir nessa torre é o vapor do etanol, do álcool. E o termômetro, ele vai me garantir que o vapor que está subindo aqui, né, pela medida do ponto de ebulição, é do etanol mesmo. Então, quando esse termômetro marcar 78, eu tenho certeza que o vapor que está subindo é o vapor do etanol. Ele passa pelo condensador, né, vai resfriar esse vapor, ele vai voltar para a forma líquida e vai ser recolhido no outro recipiente. Quando a temperatura começar a subir, né, 79, 80, 81, será que é o etanol que está subindo aqui ainda? Né? Qual que é o ponto de ebulição do etanol? 78. Então, o vapor de etanol só vai até 78. Se o termômetro começar a subir, é porque vai começar a passar outra substância. Então, o que a gente faz? Para o aquecimento e fica nesse balão a substância separada, né? Então, nesse caso, ficaria a água de cá e o etanol nesse outro balãozinho aqui sendo recolhido. Então, vamos recapitular. Destilação simples e destilação fracionada, elas têm praticamente o mesmo princípio. Uma fonte de calor, o vapor vai subir, entrar no condensador, voltar para a forma líquida e ser recolhida no outro balãozinho. A diferença entre a simples e a fracionada é essa coluna, né? Se essa coluna for maior, a destilação é fracionada, eu vou separar dois líquidos. Se a coluna for bem pequenininha, né? Nem tiver coluna, a destilação vai ser simples. E aí, na destilação simples, a gente separa um sólido dissolvido em um líquido. Pessoal, pega lá o PET de vocês, então, na segunda semana, processos de separação de misturas homogêneas, e vamos resolver a atividade 3 como exemplo. O que diz essa atividade? Qual dos processos a seguir é o mais indicado para separar uma mistura de água e álcool? O que a gente vai pensar? Mistura de água e álcool é homogênea ou heterogênea? Primeira coisa. A mistura de água e álcool é homogênea, porque o álcool se mistura na água. Eu vou ver o aspecto uniforme do início ao final. Então, se eu tenho uma mistura homogênea, as formas de separação ou é destilação simples ou vai ser a destilação fracionada. O que eu preciso lembrar? Destilação simples tem que ser um sólido dissolvido num líquido. Destilação fracionada, dois líquidos. Nesse caso, então, água e álcool, dois líquidos, formando uma mistura homogênea. Qual que é a forma de separação? Então, a separação vai ser a destilação fracionada, né? Então, a alternativa B. Eu espero ter ajudado vocês. E aí, a segunda parte desse vídeo vai se tratar de separação de misturas heterogêneas, né? A gente vai ver algumas formas.